Pessoal, semana passada a gente falou sobre Daniel capítulo 7 e hoje eu vou acabar de explanar o assunto, tá bom? Que o grande e eterno Deus nos acompanhe nesse estudo, tá bom, irmãos? Um abraço para todo mundo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes de começar. Você tem algum amigo, parente, conhecido, que ele te faz uma pergunta, mas ele já tem a resposta? Ele faz uma pergunta, mas ele já tem a resposta e ele quer que você responda a mesma resposta que ele tem na mente dele. Eu tenho, eu tenho alguns amigos assim, que eles fazem uma pergunta para mim, mas eles já têm a resposta deles. E aí, quando eu dou a minha resposta, que não é de acordo com aquilo que ele está pensando, às vezes eles concordam, às vezes eles ficam assim ponderando, né? Mas nunca discordam. A gente deve discordar quando a gente não entende sobre o assunto. Eu falo que para a gente estudar a Bíblia não pode ser fundamentada em cima daquilo que eu creio, daquilo que eu penso, entendeu? Tem que ser em cima daquilo que está escrito nela, né? E nem em cima de gosto meu. Por exemplo, é, eu tenho os meus, aquilo que eu gosto, que é particular meu, mas a Bíblia em si, quando a gente estuda a Bíblia, a gente tem que se desmontar daquilo que a gente aprendeu e está aberto para aprender aquilo que a Bíblia tem que nos ensinar, né? Se você não tiver com o coração aberto para aprender, porque eu aprendo com a Bíblia todos os dias. A Bíblia para mim é o maior livro que eu já li e eu continuo lendo, e todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu leio o mesmo texto, ele me traz novas verdades para mim, pro meu dia a dia. A semana passada a gente falou sobre Daniel capítulo 7 e a gente frisou no verso 25. Se você quiser abrir a Bíblia, a gente vai falar sobre esse versículo. É Daniel capítulo 7, né? A gente está estudando o livro de Daniel. Abre a tua Bíblia aí que eu vou abrir a minha aqui. Daniel capítulo 7, versículo 25. Para que serve o livro de Daniel? Para que serve o livro de Daniel? Porque Deus revelou isso a Daniel. Veja bem, não tem como você falar a verdade sem agredir certos princípios pelos quais até eu fui ensinado. Então, quando Deus revela a verdade a Daniel, ele quer que essa verdade chegue até nós, todos nós, né? E quando Daniel teve essa revelação em Daniel capítulo 7, que ele sonha com o final de tudo, ele sonha com os 4 animais, mas o quarto animal, que foi aquele animal terrível, espantoso, que eu já falei na semana passada, que tinha 10 chifres, aí caiu 3 chifres e subiu um chifre pequeno. Esse chifre que chamou mais a atenção de Daniel era o chifre que tinha olho e tinha boca. Isso chamou mais a atenção de Daniel, porque era um chamamento para o tempo do fim. Todos aqueles reinos que Daniel sonhou, que teve no sonho, o leão, o urso e o leopardo, já se passaram, que foi Babilônia, Médio Pérsia e Grécia. Aí entrou o Império Romano, e depois do Império Romano surge um chifre pequeno. É o poder político religioso. E aí a Bíblia começa a nos dar uma revelação de qual é a verdade e de qual é a mentira. Olha, presta atenção no que eu quero dizer. Hoje eu não frequento nenhuma igreja, mas eu já frequentei. Por que eu não frequento? Porque eu tenho algumas doutrinas que eu não concordo,
e eu ainda estou procurando, um lugar que se adeque com a Bíblia. Mas dessas 40 mil religiões que existem hoje, igrejas, cada uma usando a mesma Bíblia e cada uma contendo a sua verdade, ela atrapalha um pouco a cabeça do ser humano. O livro de Daniel, ele vem para a gente fazer uma triagem. A gente vai fazer uma triagem. Em Daniel capítulo 7, verso 25, fala assim, que o chifre pequeno, ele vai falar palavras contra Deus, vai destruir os santos de Deus e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ok? A semana passada, o que é falar contra o Altíssimo? É ir ao contrário de tudo aquilo que Deus ensinou, a gente ir ao contrário. Ok? Eu já expliquei na semana passada sobre o tempo, a mudança do tempo. E agora, a mudança da lei, né? A mudança do tempo e da lei. Presta atenção, vamos fazer uma triagem. Nós estamos no meio de um grande conflito espiritual. Você deve frequentar uma igreja, né? Até porque tem pessoas que não têm o dom de ensinar, o dom da palavra. Eu acredito que de tanto eu ter estudado a Bíblia, Deus me concedeu esse dom. Esse dom de eu estudar a Bíblia e estudar a história. Então, mas não são todos que têm esse dom. Mas você deve estudar a Bíblia e quando a pessoa está te ensinando a Bíblia, você deve conferir com a tua Bíblia. Você deve ler junto com a pessoa e conferir para ver se ele está falando a verdade. Em Daniel capítulo 7, verso 25, Daniel vem nos dar uma dica do que é verdadeiro e do que é falso. Ó, existem só dois caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da vida é um só, é aquele que leva ao Altíssimo. O caminho da morte são vários. Tem muitas igrejas. Qual igreja eu vou? Aonde eu frequento? Qual é verdadeira? Em Daniel capítulo 7, verso 25, ele vem falando que proferirá palavras contra o Altíssimo. Existem igrejas que pregam contra Deus. Mesmo usando a Bíblia, elas pregam contra Deus. Tem algumas frases que falam assim. Algumas frases que são mentira. Para e presta atenção. Tem uma frase que fala assim: futebol, política e religião não se discutem. É mentira. Eu não posso comparar futebol e política com religião. Não dá para fazer essa comparação. Mas isso é um ditado que foi ensinado para a gente, é um ditado que quase todo mundo sabe. Ah, futebol, política e religião não se discute. Gente, futebol é supérfluo, política é nojento e religião é outra coisa. Eu não posso comparar religião com política e com futebol. Religião deve ser examinada. Foi por isso que Jesus falou: examinai as Escrituras. Então aqui no livro de Daniel vem desmascarando a mentira. Então ficou fácil hoje de você ver quem é verdadeiro e quem é falso. Porque presta atenção, o inimigo de Deus, ele é invisível, ok? Ele é invisível, ele é um inimigo invisível. Ele foi expulso do céu com a terça parte dos anjos. Hoje ele não persegue mais antigamente como ele perseguia no passado. O próprio Daniel, a gente já estudou, que foi jogado na cova dos leões. Os amigos dele foram jogados na fornalha. Paulo foi decapitado a cabeça. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O inimigo não trabalha assim mais. O inimigo hoje, ele trabalha de uma forma diferente. Parece que ele fez uma reunião. Na minha cabeça eu penso assim, que o diabo e os seus anjos lá fizeram uma reunião e falaram assim: como que a gente vai acabar com esses malditos que estudam a Bíblia? Aí deve ter surgido um demônio lá e falou: ô capeta, seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos montar várias igrejas, várias. Todas elas vão falar da Bíblia, todas.
Todas vão usar a Bíblia. Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mesclar a verdade com a mentira. E aí a gente vai confundir todo mundo. Entendeu? Então o diabo, ele usa as igrejas para enganar a multidão. Ok? Você tem que ficar esperto nisso. Então, esses estudos vai preparar você para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. A primeira coisa que Daniel 7,25 vem falando que ele vai falar contra aquilo, contra as coisas de Deus. Certo? Ele é contra Deus. Presta atenção. A semana passada eu mandei um vídeo no grupo assim, que fala assim, ó. O vídeo fala assim, ó. O pregador vai na igreja, ó, o pregador vai na igreja pregar o evangelho que fala de Jesus, que morreu na cruz e pela sua graça nos concede perdão do pecado que é a transgressão da lei. Entendeu? O pregador vai na igreja pregar o evangelho que fala de Jesus, que morreu na cruz, mas que nos salva pela sua graça para nos livrar do pecado que é a transgressão da lei. O que é pecado? O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Daniel vem dando aqui, Daniel vem abrindo a nossa mente para a gente saber o que é verdadeiro e o que é falso. Então, a gente sabe que pecado é transgressão da lei. Que lei? Eu já falei aqui. Êxodo capítulo 20 todinho, os 10 mandamentos. Então pecado, o que é pecado, Eduardo? Quando perguntarem para você, o que é pecado? O pecado é transgressão da lei. Ok? Pecado é transgressão da lei. Todo aquele que comete pecado transgride a lei. Então Jesus morreu na cruz, né? E nos deu a graça para nos livrar do pecado da transgressão da lei. Então a lei, ela não me salva. A lei, ela mostra o meu pecado. Então o pecado é transgressão da lei. Se você achar uma igreja, presta atenção, que fale a verdade, que pregue os mandamentos de Deus, esse é o princípio de uma igreja verdadeira. Esse é o princípio de uma igreja verdadeira. Olha, porque você já pensou, eu quero levar sua mente um pouquinho para você pensar assim, ó. Presta atenção. Eu perguntei para você se você tinha aquele amigo que perguntava para você e já queria que você respondesse a resposta que ele estava pensando. Nós somos 100% verdadeiro? Será que quando a pessoa vem emprestar o dinheiro, a gente tem dinheiro para emprestar? E a gente fala para a esposa da gente, ó, o cara veio me pedir dinheiro, rapaz. Empresta ou não empresta? Pô, é duro, viu? É duro a gente falar a verdade, porque a verdade, ela bate de encontro com as pessoas. Né? Esse amigo que vem te emprestar dinheiro, você pode falar para ele assim, amigo, eu até tenho uma reserva aqui, mas esse dinheiro aqui não foi feito para emprestar para você. Tá com dificuldade, quer uma cesta básica, né? Você quer um auxílio, você quer uma ajuda, entendeu? E a gente demora para ser verdadeiro. Ser verdadeiro não é fácil. Quando você se torna uma pessoa verdadeira, você se torna uma pessoa polêmica. Porque tudo que você tem que falar, você vai falar claramente. E o livro de Daniel, eu quero que você entenda que Daniel vem falando a verdade. Daniel vem mostrando aquele que fala contra Deus. Se existir uma igreja que mudou os mandamentos de Deus e não cumpre os mandamentos de Deus, essa igreja é representada por esse chifre pequeno que tem olho e boca que fala contra Deus. Se a tua igreja que você frequenta hoje, eu não vou falar nome não, mas se ela não guarda os mandamentos de Deus que está em Êxodo capítulo 20, ela faz parte dessa igreja que fala contra o Altíssimo. Daniel vem abrindo a nossa mente. Daniel vem abrindo a nossa mente. A igreja que não guarda todos os 10 mandamentos, não é um mandamento. Os 10 mandamentos, você já faz uma triagem de tudo isso. Você tem que evitar, você tem que saber o que é verdadeiro e o que é falso. E não tenha medo de definir isso na tua vida. Não tenha medo de definir isso na tua vida. Meu amigo, eu não tenho dinheiro para te emprestar. Eu tenho uma reserva aqui. Se você estiver passando fome, eu te ajudo. Mas dinheiro para você pagar a dívida de carro que você comprou sem poder pagar,
Devolva o carro. Tá passando fome? Eu levo uma cesta básica. Uma vez vieram perguntar para mim do dízimo. Eduardo, o que você acha do dízimo? Primeiro, o dízimo nunca foi dinheiro. Nunca. O dízimo sempre foi alimento. E o dízimo deve ficar na igreja. Na igreja. Não na associação. Exemplo. Existe uma igreja, uma denominada igreja, que tem uma igreja no bairro aqui de Bertioga. Aqui em Bertioga. Uma igreja aqui em Bertioga. Essa igreja de Bertioga tem 500 membros. Os 500 membros devolvem o dízimo nessa igreja, então. E esse dízimo é guardado num caixa para ajudar os 500 membros dessa igreja. Nesse dízimo eu acredito. Mas você não vai encontrar uma igreja que tem esse dízimo. Então, na realidade, o dízimo que eles cobram em dinheiro, pregando a falsidade, é para te esfolar, para te humilhar, para arrancar o teu dinheiro. Entendeu? Então não tenha medo da verdade. Não tenha medo de ficar do lado da verdade. Então Daniel capítulo 7, ele vem nos revelando o que é falso. Tudo aquilo que é falso. Primeira base, os mandamentos. Está lá escrito. Ó, eu quero que você abra a tua Bíblia. É no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 14. Eu vou abrir aqui, Provérbios 14. Eu estou mexendo no computador e eu sou ruim no computador, viu, gente? Provérbios 14, verso 12. Provérbios 14, verso 12. Então, na realidade, presta atenção. Daniel mostra a todos nós como escolher estar do lado da verdade. Provérbios 14, verso 12 fala assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos que levam à morte. Aparentemente, todas essas igrejas que estão lotadas, né, profetizando, né, escola dominical, guardando o domingo, né, não reverenciando o sábado, porque o sábado é o grande diferencial de todas as igrejas. Se você chegar em todas as igrejas, em todas elas vão cumprir os mandamentos, mas quando chega no sábado, e algumas o segundo, o de imagem de escultura. O Provérbios fala assim: há caminho que para o homem parece direito, mas o final dele leva à perdição. Meu irmãozinho, abre a tua mente. O inimigo de Deus, ele é expert. Ele não vai agir com você da maneira que ele agia no passado. Ele está usando a Bíblia e ele está enganando você com a Bíblia na sua própria mão. Sabe por quê? Porque você não abre a Bíblia. Tem que abrir a Bíblia e ler a Bíblia e ler o que está escrito na Bíblia. Esse chifre pequeno que Daniel fala, em Daniel capítulo 7, 25, quando Daniel tem essa visão, ele fica, e ele quer saber o que é esse chifre pequeno. Deus fala para ele: esse chifre pequeno, Daniel, são pessoas que vão falar contra Deus, que vão perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus, e eles vão mudar os tempos e a lei. Esse chifre pequeno, vai ter igreja aqui na face da terra que mudou a lei de Deus. Ela teve coragem de mudar a lei de Deus. Daniel está querendo esclarecer isso para a gente. E você sabe o que é um mentiroso? Você sabe o que é mentir? Eu cada dia que passa, todo dia eu erro. Todo dia eu erro, todo dia eu cometo erros. Mas eu fico perturbado quando eu cometo erro e eu peço desculpa. Às vezes a gente perde a cabeça, a gente vive no mundo atribulado. A gente vive num mundo que a gente erra, né? Então, mas quando você está ali, quando você está focado no teu trabalho, quando você quer ser uma pessoa boa, cada dia você vai melhorando. Mas a mentira é algo que se tornou muito comum no nosso meio. Uma mentirinha, sabe? Mentir. Ah, eu minto. Ah, uma mentirinha não tem nada a ver. Ah, eu vou mentir aqui. Então, meus queridos,
a gente tem que entender o que é o que a Bíblia fala de um mentiroso. Nós devemos levar isso a sério. O que a Bíblia relata sobre o mentiroso. Quando Deus revelou esse sonho para Daniel, ele revelou esse sonho para Daniel porque ele teria certeza que Daniel iria contar esse sonho para a gente. Já pensou se esse sonho chega para uma pessoa que tem medo de corrigir a gente da verdade? Já pensou se esse sonho chega para uma pessoa que fala assim, eu não vou falar aqui isso para ele, viu? Eu não vou falar isso para ele porque vai ofender ele. Já pensou? Já pensou se esse sonho chega para uma pessoa medrosa e frouxa, que tem medo de falar contra o dízimo que esses caras estão levando, enchendo o bolso aí? Você sabe por que que eu fui excluído da igreja? Porque eu não concordava com o dízimo. De jeito nenhum. A igreja tem uma associação, o dinheiro vai para toda essa associação e a igreja do bairro perecendo. Eu vou na casa de irmãozinho passando fome. Não, 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 não. Fui estudar sobre o dízimo e vi que... Não, 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 não. Mas eu só fui pregar contra isso porque eu estudei. Quantas pessoas vocês estão vendo sendo enganadas aí? Eu conheço gente que dá até casa, carro, dá tudo. Tem pastor aí, dono de igreja, dono de televisão, gente. Tem pastor andando de avião a jato aí, glória a Deus, mas, pô, com meu dinheiro não. Sabe por quê? São ovelhas que não estudam, estão desgarradas, confiam em qualquer coisa. A Bíblia deve ser estudada. Eles estão mentindo, e o mentiroso, ele não vai entrar no céu. Porque na realidade, quando as pessoas mudam aquilo que Deus colocou, ele é um mentiroso. E você sabe do que a Bíblia chama o mentiroso? Abra a tua Bíblia no livro de João. Livro de João. Capítulo 8. Abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 8. Nós vamos ler aqui a partir do verso... do verso 15. João, capítulo 8, a partir do verso 15. João 8, capítulo 8, a partir do verso 15. Fala assim. Jesus falando, vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Isso aqui Jesus está tendo um embate com os fariseus. Esse contexto vem logo depois que trazem uma prostituta, não é uma prostituta, trazem uma mulher que foi pega em adultério, né? Antes, traz uma mulher que foi pega em adultério, e os fariseus, como eles queriam pegar Jesus, eles falaram assim, segundo a lei, ô Jesus, ela foi pega em adultério, ela deve ser apedrejada. Aí, segundo a lei, quer dizer, eles estavam querendo assim, bom, se ele for contra a lei aqui, ele é o falso, né? Os fariseus sabiam. Se ele fosse contra a lei, ele seria um falso. Olha como é interessante. Eles trouxeram uma mulher que foi pega em adultério, e os fariseus, eles não acreditavam em Jesus. Aí os fariseus falaram assim, Jesus, segundo a lei, essa mulher deve ser apedrejada. E era isso mesmo, né? O Antigo Testamento, essa lei se cumpriu com Jesus na cruz. Se as pessoas fossem pegas em adultério, elas eram apedrejadas. Jesus falou, tá bom. Aquele que não tem pecado, pode atirar a pedra. O que ele quis dizer? Todos nós somos pecadores, né? Mas segundo a lei, né? Porque a lei, ela mostra o meu pecado, né? Porque pecado é transgressão da lei. Os fariseus estavam certos. Segundo a lei, ela deve ser apedrejada. Aí Jesus falou, aquele que não tem pecado, atira a pedra. Ele aprovou a lei. Falou, aquele que não tem pecado, atira a pedra. E ele começou a escrever no chão. A Bíblia não fala o que ele começou a escrever no chão. Eu suponho que eu estaria ali, né? Condenando aquela mulher, e ele poderia ter escrito assim, Eduardo,
você fez isso, isso e isso. A hora que ele escreveu, eu fui embora. Porque Jesus falou assim, aquele que não tem pecado, pode atirar a pedra. Ninguém atirou a pedra. Só ficou ele e ela, ele e a mulher, ok? Aí ela perguntou para ele se ele não ia condenar ela. Ele falou não. Ele falou assim, ó, para ela, ó, vá e não peque mais. Vá e não transgrida mais a lei, que pecado é transgressão da lei. Por isso que Daniel 7,25, em paralelo com João, Daniel 7,25 está te mostrando o que é verdadeiro. Chega na tua igreja e fala assim, não vai chegar e perguntar já, você vai frequentando. Você vai falando, aqui vocês não guardam o sábado? Aí se eles falarem assim, o sábado foi abolido. Abra o olho. O diabo está por trás. Abra o olho que o diabo está por trás. Né? Aqui o sábado foi abolido. A grande maioria das igrejas evangélicas não guarda o sábado. Para mim, é tudo mentirosa. Para mim, para a Bíblia. Isso eu falo com convicção. Aí, eu falo, mas você não deve falar, Edu. Não, eu devo falar sim. Porque Daniel falou que surgiria aquele chifre pequeno e ia falar contra Deus. Se Deus mandou guardar o sábado, por que você está guardando o domingo? Se Deus mandou você não ter imagem de escultura, por que você tem imagem de escultura na tua casa? Ofende, mas Deus mandou falar. Fala. Então, o contexto aqui que nós estamos lendo em João, para a gente saber o que é o mentiroso e o que a Bíblia fala do mentiroso, o contexto era esse. No verso, então, o verso 15, Jesus fala assim, vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Verso 16 de João capítulo 8. E se na verdade eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Né? Verso 18. Eu sou o que testifico de mim mesmo, Jesus falou. E de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, os fariseus disseram para Jesus, onde está o teu Pai? Jesus respondeu, vocês não conhecem a mim? Nem a meu Pai. Se vós me conhecesses a mim, também conheceria o meu Pai. Os fariseus perguntam para ele assim, mas quem é o teu Pai? Eles estavam querendo dizer que... Eles queriam que Jesus falasse que o Pai dele era Deus. Aí Jesus fala assim, vocês não conhecem nem eu, vocês querem conhecer meu Pai? Se vocês conhecessem a mim, vocês conheceriam o meu Pai. Olha, veja bem, eu sou o reflexo daquilo que o meu pai me ensinou. Quando eu era pequenininho, eu venho sendo o reflexo daquilo que o meu pai me ensinou. Antigamente tinha muito disso, tinha e tem hoje, ó. Quando a pessoa está aprontando, está roubando, está fazendo um monte de coisa errada, a pessoa fala ali, ó, aquele ali é filho de Eduardo. Não fala? Quando a pessoa já tomou consciência de si, a gente educa os nossos filhos no caminho de Deus de pequeno. Aí eles vão crescendo. Mas você educou ele no caminho de Deus. A grande probabilidade dele permanecer no caminho de Deus. Mas se ele se desviar, a culpa não é tua. Você educou ele no caminho de Deus. Porque ele tem o livre-arbítrio de escolha. É por isso que o batismo, só deve ser feito quando a pessoa tem consciência. Um bebê recém-nascido, ele não tem consciência. Ele não pode escolher. Você está impondo para ele. Reflete e pergunta por que Jesus se batizou com 27 anos. Entendeu? Por que Maria e José não batizaram ele cedo? Jesus se batizou com 27 anos e quem batizou ele foi João Batista, porque ele já tinha consciência. Tá entendendo? Então veja bem, é muito importante, antigamente tinha dessa. Antigamente, por que eles não falam ali? Exemplo, se é meu filho que está roubando ali, é meu filho, aquele ali é o Eduardo. Por que tem que falar no meu nome? Né? Porque o Pai, aquilo que nós representamos, nós somos servos do Altíssimo. Então, quando você fala, eu sou um servo de Deus, é que você é um filho dele.
E o filho, ele é obediente ao pai como Jesus foi. Jesus está falando para aqueles fariseus assim, ó, eu sou obediente ao meu pai. Você quer ver meu pai? Olha para mim que você vê o pai, porque eu sou o reflexo do pai. Eu vim aqui fazer a vontade do meu pai. Doa quem doer. Meu pai mandou falar isso. Eu já cansei de falar isso. Meu pai falava assim, Eduardo, vem aqui, vai lá, fala isso. Aí eu chegava na pessoa e falava, meu pai mandou falar isso para você, viu? Jesus, ele é o reflexo do pai. Quando Daniel fala daquele que falará contra o Altíssimo, Jesus é filho daquele Altíssimo. E Jesus veio, sabe o quê? Veio ensinar as pessoas a viver conforme o Altíssimo pede. Foi por isso que ele falou aqui. E você quer ver meu pai? Aí ele continua aqui, ó. No verso 19, eles perguntam onde está seu pai. No verso 20, fala assim, ó, estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu porque ainda não era chegada a sua hora. Verso 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vocês não podem vir. Diziam, pois, os judeus, porventura, ele vai querer se matar a si mesmo? Para onde eu vou, não pode. Eles não estavam entendendo nada. E dizia-lhes, Jesus falou para ele, ó, vocês são de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Jesus falou assim, ó, vocês que não crêem naquilo que eu falo, naquilo que eu ensino, vocês que falam contra o meu pai, vocês são de baixo. Mas o meu mundo não é aqui, o meu mundo é lá em cima. Presta atenção lá em Daniel. Vocês que falam contra o Altíssimo, vocês são aqui de baixo. Mas o meu mundo não é daqui, o meu mundo é de lá de cima. E ele continua na conversa com os caras. E falem assim, por isso, verso 24, vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe eles, quem és tu? Eles perguntaram para Jesus, quem é você? Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Ele falou, é isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tem ouvido, isso falo ao mundo. Eu quero que você reflete no verso 26 de João. Ele fala assim, ó, aquele, muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Mas aquele que me enviou é verdadeiro. Jesus está falando assim, ó, o Altíssimo, o meu Pai, é verdadeiro. Aquele chifre pequeno de Daniel está falando contra o Altíssimo, mas o Altíssimo é verdadeiro. E o que dele, e Jesus falou, ó, e o que dele eu tenho ouvido, isso eu falo ao mundo. Ó, o que daquele que é verdadeiro eu tenho ouvido, isso eu falo ao mundo. Não tenha medo de falar. Não tenha medo de repreender. Não tenha medo de corrigir. Você vai ser excluído dos grupos. As pessoas não vão querer falar mais com você nos grupos. Você vai ser se considerado um chato. Você vai ser aquele prepotente, eles vão chamar você de prepotente. Mas Jesus também foi prepotente. Porque ele falou, eu falo daquele que é verdadeiro. E outra coisa, ele mandou falar, e eu vou falar. Assim como Daniel falou. Assim quando Daniel pediu a visão para aquele anjo, ficou desesperado. Não, eu quero saber o que é aquele chifre pequeno. Olha, Daniel, vai surgir muitas religiões no final dos tempos, como tem muitas. Liga a televisão. Olha, o Facebook dá até raiva hoje de noite, viu? É tanta gente que fala ralabacate, ralabacaxi, rala, aquele monte de língua, e gente que não abre uma página da Bíblia.
Não leu o versículo bíblico. Eu vou profetizar. Ó, você que está aí agora. Ó, Deus me falou, Deus me mostrou. Tá aqui o teu nome, aqui, ó. O teu nome está aqui na minha agenda. Desculpa, gente, desculpa, sinceramente. Eu falo com convicção, é tudo doido. Deus não é isso aí, não. Deus não é doidura, não, gente. Então, não tenha medo de corrigir, porque Jesus corrigiu. Olha o que ele fala para esses caras aqui, ó. O verso 26, eu vou ler de novo, de João. Mas tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tem ouvido, isso eu falo ao mundo. Mas não entenderão que ele lhes falava do Pai, né? Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isso falo como meu Pai me ensinou. Verso 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Presta atenção nesse versículo. Presta atenção nesse versículo. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa para você que é fiel. Isso é uma promessa e agora eu vou profetizar para você que está vendo aí. Ó, ele fala assim, ó. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que agrada o meu Pai. Você está fazendo tudo o que agrada o Pai? Ou você está fazendo tudo o que agrada os seus familiares? Ou você está fazendo tudo o que agrada a sua irmã, ou a sua mãe, ou seu pai? Ou você foi ensinado a se ajoelhar no pé de um santo, e agora você quer agradar o teu pai, a tua mãe que já morreu, e que te ensinou errado, e quer ficar com aquele joelho no santo? Está errado, irmão. Tem que fazer aquilo que agrada ao Eterno, ao Altíssimo. Foi por isso que Jesus curava. Foi por isso que Jesus fazia milagre. Foi por isso que ele morreu e o Pai o ressuscitou. Foi por isso. Porque ele fazia a vontade do Pai. Você faz? Você faz? Vamos seguir aqui. Verso 29, eu já li, né? Aquele que me enviou está comigo, porque o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Verso 30. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí no verso 32 ele fala assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade te liberta. Ela te liberta de um monte de dogma que você aprende na igreja. Ela te liberta, te dá liberdade. Liberdade para você fazer um monte de coisa. Quando você conhece a verdade, ela te liberta do erro. Ela te liberta da mentira. Ela te liberta das tradições. Entendeu? É por isso que a mensagem veio para Daniel. Você vai conhecer a verdade, Daniel, e a verdade vai te libertar. Aí no verso 33, no 33 eles falam assim, ó. Os fariseus responderam, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como você fala, sereis livres? Respondeu Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Né? Todo aquele que comete pecado transgride a lei. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. É aquele pecado. O cara peca. O cara já sabe o que tem que fazer e continua fazendo errado. O cara já sabe o que tem que fazer, ele se torna um servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verso 37. Bem sei que sois descendência de Abraão,
Contudo, procuram me matar, porque a minha palavra não entra em vós. Ele falou assim, ó. Eu sei que vocês são servos de Abraão, mas agora vocês querem me matar, porque a minha palavra, que é verdadeira, vocês não querem compreender. Pô, tô te falando a verdade, meu irmão. Eu te amo. Não, cada um na sua. Ó, cuidado com esse aí, ó. Deus deu a sua vida para cada um cuidar da sua. Cuidado com esses provérbios do diabo. Futebol e religião não se discute. Cuidado com esse provérbio do diabo. A voz do povo é a voz de Deus. Esse é o mais endiabrado que tem. A voz do povo é a voz de Deus. Você tá louco? Você tá louco? Esse povo aí, doido? Não. Ó, Jesus falou assim, meu, vocês não creem naquilo que eu estou falando para vocês. Vocês querem matar vocês querem me matar só porque eu estou te falando a verdade. Irmãozinho, começa a falar a verdade hoje, aberta e clara. Aberta e clara. Sabe o que você vai ser? Você vai ser escorraçado. Vai sim. Eu não tenho nada a perder. O que eu tenho a perder mesmo é a minha perdição. Eu quero ganhar a minha salvação. Então eu não tenho medo de falar a verdade. Eu tenho meu dia a dia, eu tenho meu trabalho, eu tenho meus afazeres, eu tenho minha família, eu tenho meus filhos, eu tenho meus netos. Eu corrijo meus filhos até hoje, mesmo depois de casado. E duramente, hein? É duro. Com meus filhos, a mensagem é dura. É dura. Porque eles já foram ensinados. Né? Mas veja bem, nós não estamos em tempo de ficar passando a mão na cabeça nessa geraçãozinha, nessa geração Facebook, geração Instagram, geração moderninha, não. Geração mimada que não aguenta a pancada. Para. Jesus falou lá. Estou falando a verdade, vocês querem matar eu aqui? Mas ele pega duro com eles, hein? Jesus pega duro com eles, ó. O verso 38 de João fala assim, ó. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazem o que também vistes junto ao vosso Pai. Jesus falou assim, ó, no verso 38, Jesus fala assim, ó. Eu falo o que eu aprendi do meu Pai, e vocês falam o que vocês aprenderam do vosso pai. Jesus falou assim para eles, ó, eu tenho um pai, e esse pai meu aqui não é pai de vocês não. Que história é essa? Que todos os caminhos levam a Deus? Mentira! Abre teu olho, Daniel 7,25. Toda igreja que não guarda os mandamentos está falando contra o Altíssimo. Olha o chifre pequeno. Que história é essa? Jesus falou assim, ó, o meu pai não é o pai de vocês não. Você já pensou você chegar para o teu familiar e falar assim, ó, meu Deus não é o seu Deus não. Meu Deus não aceita isso aí que você está fazendo. Meu Deus não aceita isso. Meu Deus não aceita essas estátuas aí. Meu Deus não aceita o batismo de recém-nascido. Meu Deus não aceita. Sabe o que eles vão fazer com você? Eles vão querer matar. O não matarás que está na Bíblia, ele vai te matar. Ele vai te matar que ele vai falar por trás. Ele não vai ter coragem de falar na tua frente. Ele vai meter o pau em você por trás. Ele vai descer a lenha em você por trás. Pode ter certeza. Ele vai descer a lenha. Jesus falou assim, ó, o meu Deus não é o seu não. Vamos prosseguir aqui para ver o que Jesus fala. No verso 39. Verso 39. Responderam e disseram-se, os fariseus falou assim, ó, nosso pai é Abraão, rapaz. Jesus disse-lhes, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Mas agora procura matar a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus eu tenho ouvido. Pô, agora vocês querem matar eu, né? Homem que estou falando a verdade para você, que de Deus eu tenho ouvido. Toma vergonha na cara de vocês, pô. Eu não imagino Jesus calmo nesse sermão. Eu não imagino. Essa discussão aqui é uma discussão polêmica. Jesus está falando, meu pai não é o seu pai. Aí o cara fala assim, ó, mas nosso pai é Abraão. Falou, se vocês forem filhos de Abraão, vocês fariam a obra de Abraão. Mas agora vocês querem matar a mim.
Homem que vem falando a verdade para vocês. Aí ele fala assim, ó, Abraão nunca fez isso. Abraão nunca fez isso. No verso 41, olha o que Jesus fala. Vocês fazem a obra do pai de vocês. Vocês fazem a obra do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Jesus falou assim, ó, vocês fazem a obra do vosso pai. Eles falaram, não, nós não somos nascidos de fornicação, nós temos um pai que é Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira. O texto vem comprovando. Os fariseus falavam que eles seguiam a Deus. Mas Deus é muito subjetivo. Porque Deus tinha... Existem vários deuses. Né? O Deus do Sol, o Deus da Lua, o Deus do Egito. Deus não é nome. Deus não é nome. É muito subjetivo isso. Mas eles tinham certeza que eles serviam a Deus. Eu só não sei que Deus que é. Mas eles falaram para Jesus, não, nós servimos a Deus. Quando vocês encontram as pessoas, que você corrige as pessoas, rapaz, você não está adorando a Deus. Não, nós estamos seguindo a Deus, sim, porque Deus está lá. Não, Deus não está lá, não. Você precisa ver que Deus que está lá. Você precisa ver que Deus que está lá. Porque a Bíblia fala que Satanás é o Deus deste século. E Jesus falou. Ele vai falar aqui para os caras aqui. Mas para os fariseus, eles estão falando que eles servem a Deus. Olha no verso 42 o que Jesus disse para eles. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o Pai de vocês, certamente vocês me amariam, pois que eu saí e vim de Deus. Eu não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Jesus falou assim, se vocês fossem filho de Deus, vocês iam me amar. Mas quando Jesus falou que iam amar Ele, não é amar Ele de ficar abraçando Ele. Ó, você abraça Ele. Não, vem cá, filho, nós somos de religião diferente, mas vem aqui, dá um abraço aqui. Eu sou macumbeiro, você é evangélico, dá um abraço aqui. Eu te amo. Balela! Mentira! Abre teu olho! Mentira, mentira, mentira! O texto fala que é mentira. Jesus falou, se vocês fossem mesmo filho de Deus, vocês me amariam. Mas não é de amar assim, ó Jesus, vem cá, dá um abraço aqui, ó. Tô lá na macumba, você tá aí, tudo bem, eu te amo, tal. Ama porcaria nenhuma. Jesus falou assim, ó, se vocês me amariam, vocês iam crer nas minhas palavras. Vocês guardariam os mandamentos. Jesus falou assim, ó, aqueles que me amam guardam os mandamentos do meu Pai. Amar não é esse amor não, que a pessoa te abraça aí. Ai filho, nós somos de religião diferente, mas vem aqui, a mãe te ama, dá um abraço aqui, dá um abraço. Não, que ama, isso é amor, isso é mentira. Porque se ela amasse você mesmo, se a tua mãe, teu pai, teu amigo amasse você mesmo, eles iam ensinar para você o caminho da vida eterna. Eles não iam ensinar você a se ajoelhar no pé de um santo. Eles não iam ensinar você a transgredir as leis de Deus. Se a tua mãe e teu pai te amasse mesmo, eles iam te corrigir. Mesmo depois de velho e calejado. Porque não vai ter um que vai morrer aqui sem saber a verdade. Não vai ter desculpa. Você pode ficar bravo, mas não vai ter desculpa. Todos vão saber a verdade. Não vai ter desculpa naquele dia. Amar a Jesus é obedecer a tua palavra. Não é abraçar ele não e continuar no pecado. Porque ele falou para aquela mulher lá, depois você lê João 8 todinho. Você vá. Ninguém te apedrejou. Vai. Não peca mais. Nunca mais. Simples e objetivo. Não existe amor sem correção. Não existe. Um pai e uma mãe que não é temente a Deus não ama o filho. Não ama. Porque se amasse e ensinar para ele o caminho da vida eterna. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Está todo mundo preocupado com dívida. Teve uma época que a minha firma quebrou. Eu quebrei, perdi tudo na minha vida. E eu falava para o meu filho assim, eu quero que se lasque tudo. Ele falava, não pode, o senhor tem que pagar. Como é que eu vou pagar se eu não tenho como pagar? Eu quero que se lasque tudo. Resumindo,
É lógico que eu me embolei, eu dei problema e devi. E corri pagar, e estou até hoje pagando, é lógico. Mas o mais importante para mim, o mais importante para a gente, é a gente fixar os olhos na eternidade. Eu devo sim, vou pagar, mas calma. Agora, nesse momento, eu tô lascado. É que nem aquele pecador que veio para Jesus. Olha, a pessoa fala assim, tá cedo ainda. Devagarzinho eu chego lá. Você conhece a pessoa? Ele fala assim, tá, eu até... devagarzinho eu chego lá. Devagarzinho, irmão, você pode sair da porta para fora ali, tomar um tiro no meio da cabeça e morrer. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Então Jesus falou assim, se vocês me amam mesmo, se vocês fossem filho do meu pai, vocês iam me amar, vocês iam amar aquilo que eu estou ensinando para vocês. Aquilo que está em Daniel capítulo 7, verso 25. Vocês falam contra Deus, vocês mudam os mandamentos de Deus. Vocês querem destruir aqueles que guardam os mandamentos de Deus e temem a Deus. Foi essa a mensagem de Daniel. Verso 43 de João. Olha o que ele fala. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra? Olha o que Jesus fala no verso de João, capítulo 8, verso 44. Vós tende por pai ao diabo. Querem satisfazer os desejos do vosso pai, o diabo. Ele foi homicida desde o princípio, quando ele arrumou uma revolução lá no céu. Ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que é próprio dele, porque ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Presta atenção nesse texto, e eu vou finalizar com esse texto. Daniel 7:25. O mesmo Deus de Daniel não era o Deus de Babilônia. O mesmo Deus de Daniel não era o Deus daquele povo pagão. O Deus de Daniel era diferente. E assim é hoje. 40 mil religiões não estão todas seguindo a Deus, não. Estão seguindo a Deus subjetivo. É um Deus que não é o Altíssimo. Que quem segue o Altíssimo tem a lei dele aqui, ó, no seu coração. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Se você não decorou, decora. Segundo, não farás para ti imagem de escultura que está no céu, abaixo do céu, abaixo das águas que estão na terra. Não te prostrarás e não servirás a cultos a ela. Não tomar o nome de Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Honra pai e mãe. Não matarás, não adulterarás. Não dirás falso testemunho, não cobiçarás, não adulterarás. Tem que estar na mente. A lei de Deus tem que estar na mente da gente. Sabe por quê? Porque Jesus falou para ele assim, ó, vós tende por pai o diabo. E você quer satisfazer o desejo do diabo. É o diabo que está ali atrás daquela igreja ali, ó. Aquele cara ali, ó, é o diabo. Parece que ele é de Deus, mas ele é o diabo. Ele está te ensinando coisa contrária da Bíblia. Ele foi homicida desde o princípio, ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E quando ele fala mentira, ele fala do que é próprio, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Ele é o Satanás, é o mentiroso, o pai da mentira. Então, eu chego à seguinte conclusão: todo mentiroso é o filho do diabo. E se eu cheguei numa igreja, a pessoa falou alguma coisa errada, eu vou lá e corrijo ele. Ele não aceitou, eu falo para ele assim, ó, você tem por pai o diabo, porque o vosso pai é o diabo. Vai ficar bravo comigo? Fica bravo lá com Jesus Cristo lá. Eu tô cansado de ver essa turma pregar de amor aí e tá tudo misturado. Não é junto e misturado não, é mentira. Esse negócio de junto e misturado, você já ouviu falar nisso? Esse negócio de junto e misturado é mentira.
Daniel 7:25. O chifre pequeno. Falar contra o Altíssimo. Destruir os santos do Altíssimo. Mudar os tempos e a lei. Todas as igrejas que não professam os mandamentos do Eterno são esse chifre pequeno. Existe uma igreja mãe e existem todas as suas filhas. E a semana que vem, a gente vai continuar em Daniel, porque essa igreja, ela ponderou por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Não deu nem para acabar Daniel 7:25. Já falei demais, acho que já falei 1 hora aqui. E essa é a mensagem que eu quero passar para você, meu irmão. Estuda a Bíblia. Ensina ao teu filho o caminho da vida eterna. Pode ter certeza que o Eterno vai te abençoar. Tá bom? Um abraço a todos, fica com Deus e vamos orar para acabar. Grande e poderoso Deus, nós agradecemos pela vida, pela saúde, pelo trabalho, pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Oramos pelo nosso país, oramos mundialmente falando, por todos esses sinais que o Senhor vem mostrando, que nós possamos abrir as nossas mentes, Pai, e estudar a Tua Palavra. Assim como o servo Daniel pediu, Pai, que o Senhor explicasse quem era aquele chifre pequeno, que nós possamos colocar nosso joelho no chão e que Ele possa direcionar o caminho da verdade a cada um de nós. Em nome do Teu Filho amado nós oramos. Amém. Valeu, pessoal.